Olá novamente a todos, aqui é Maurício de Reda da Panorama e nessa aula a ideia é oferecer um conceito básico sobre desenho de perspectiva para que a gente possa fazer uma pintura com a presença de cenários em perspectiva. Para a gente fazer essa construção básica, a gente precisa primeiro definir aonde está o espectador em relação à cena que a gente vai desenhar. Neste exemplo simples com os cubos, eu defini essa linha como a altura dos olhos e na sequência estou posicionando o cubo abaixo dos olhos. Nesse momento eu estou assinalando as duas dimensões planas, né, bidimensional, altura e largura, e vou começar a inserir a terceira dimensão, que é a dimensão da profundidade. Essa se projeta com linhas convergentes em direção ao chamado ponto de fuga. Diferente da altura e da largura, a profundidade, nesse caso, está convergindo nesse ponto, que é chamado ponto de fuga. Quando eu coloco as linhas do fundo do cubo, eu mantenho o paralelismo com as duas da frente, com as duas dimensões da frente. A altura e largura não vão convergir, elas vão permanecer paralelas. Então, esse é o caso da perspectiva quando há apenas um ponto de fuga. Dizer que há apenas um ponto de fuga em perspectiva é a mesma coisa que dizer que apenas uma das três dimensões vai se projetar para a profundidade, né? Como a gente pode ver na repetição do exercício, a altura e a largura permanecem paralelas. Isso se dá quando o objeto em questão, que é um cubo, se encontra de frente para a gente, com uma frente ou uma face, como eu vou assinalar na sequência, né? Então, a gente repete a construção levando a dimensão para a profundidade e dá a profundidade que a gente quiser para esse objeto, né? Então, eu tenho a frente ou a face do cubo voltada mais perto do espectador. Isso já define que vai entrar apenas um ponto de fuga, diferente do exemplo a seguir. Já nessa outra situação, o que está mais perto do espectador é uma aresta do cubo, uma lateral do cubo, né? Então isso vai mudar a maneira com que ele se apresenta e vai gerar os dois pontos de fuga. Colocando novamente a linha do observador, definindo a altura de qual a cena está sendo construída, eu vou a partir dela definir dois pontos de fuga na linha e vou projetar a profundidade e a largura, que dessa vez vai entrar em perspectiva também, vou projetá-las convergentes até os pontos de fuga, né? Aí eu repito a altura paralela, né? É importante estar bem paralelo, e reforço aí a construção final, partindo a base do objeto, aí, a base do cubo fica visível, porque ele está acima dos meus olhos, né? Então eu tenho a altura paralela e a largura e a profundidade convergentes. Repetindo novamente, dessa vez com o cubo abaixo dos meus olhos. Partindo para a minha cena, eu vou fazer uma construção por cima para eu tentar localizar esses elementos, onde está a linha do olhar. Isso é muito fácil, aqui uma dica bem útil e importante. Para você achar onde está a altura do olhar do espectador, prolongue as linhas da arquitetura ou as linhas dos elementos mais reconhecíveis da cena, como por exemplo, nesse caso, as barracas, o restante da arquitetura da fachada. Então, quando eu prolongar essas linhas, eu vou perceber que elas estão convergindo todas num mesmo ponto, independente de qual elas sejam, seja da barraca, seja da arquitetura, eu percebo que elas têm uma coerência e isso já dá para mim a linha do observador. Então, seja aí no toldo, ou na base da barraca, ou na janela lá do fundo, ocorreu esse alinhamento e eu percebo que aquela é a altura do espectador, que está coincidindo, no caso, com a altura das cabeças das pessoas, porque quem tirou a foto também estava nessa altura, né? Aí eu já tenho um outro ponto de fuga, porque a fachada ali do mercado está colocado de lado, para mim tem uma aresta mais próxima, né? Eu percebo que não é a face dele que está mais próxima, então aquela é a perspectiva que vai para o outro lado.
bem como a lateral das barracas, né, que também eu posso perceber que tem uma aresta mais próxima, não é exatamente a face da barraca, não é um quadrado de frente, é um quadrado de lado ou com a aresta mais próxima. Essa brevemente é a construção sobre a foto. Eu acho bem útil essa dica de desenhar um pouco sobre a foto. Agora, se você tem que reproduzir a imagem, eu aconselho você ter a tua referência do lado, né, se for uma referência impressa, e fazer essas observações, localizar a altura das linhas e tentar reproduzir. Primeira coisa que eu faço é prolongar as linhas principais. A gente vê que as duas barraquinhas estão alinhadas, né? Então elas estão entrando numa mesma perspectiva, vão coincidir esses pontos. Agora, já fazendo a lateral da barraca, ela já se projeta para outro ponto, né? Que está na mesma linha do observador, mas está indo para outra direção. Se eu prolongá-las, elas vão se encontrar na linha do observador novamente. Seguindo a construção e pontuando alguns elementos básicos da arquitetura da cena, né? Uma vez que eu tenho definido a altura do observador, eu vou seguir a mesma coerência para os demais elementos da cena. A gente vê aí como as janelas, mesmo não muito perceptíveis lá no fundo, também vão se direcionar para o mesmo ponto. Eu coloco aí a aresta da torre principal da fachada e direciono aproximadamente para o mesmo ponto. Essa perspectiva vai estar bem distante. Na dúvida, coloque uma régua em cima da sua referência, se você tiver uma, e deslize o ângulo tentando manter a mesma inclinação, porque seja qual for a escala que você está desenhando em relação à sua referência, a inclinação da perspectiva tende a se manter, né? Aí já partindo para a pintura de fato, a gente vê que eu começo com os planos mais distantes, uma regra aí, quase que uma regra na aquarela, para um melhor aproveitamento é partir dos planos mais distantes e do que é mais claro, né, vindo do fundo para frente e do claro para o escuro. Então eu estou naquele momento da aguada geral, onde eu vou colocando as cores bastante integradas, misturando, integrando planos, aproveitando os estágios de secagem, né? Aí a gente vê na pintura da árvore que estava tudo bastante úmido ainda, aí os verdes foram se fundindo, e vou colocando os elementos bastante sugeridos, porque nessa minha abordagem, na minha maneira de fazer isso aí, eu trabalho com bastante abstrações, com bastante sugestões, com coisas insinuadas, muito mais do que detalhar cada um dos elementos que tem nessa cena, eu vou dar uma sugestão, uma impressão geral. Uma aquarela bastante impressionista nesse sentido, né? Se a gente mantiver uma coerência na perspectiva, uma sugestão de movimento e mantiver os valores bem equilibrados, não tem necessidade da gente detalhar cada um dos elementos, das frutas, dos potes e das coisas das pessoas que estivessem na cena. A gente pode ser mais sugestivo, né? Aí voltando para os planos do fundo, jogando algum detalhe nessa linha da sugestão, cravando os mais escuros aí na janela, nas janelas, e voltando para frente nas pessoas que eu deixei em branco, eu vou agora insinuar algumas cores, algumas variações, e percebam também como a presença dos brancos é bastante importante, esses recortes, esses topos de cabeça, esses ombros, algumas linhas, alguns pequenos detalhes que ficam em branco, o branco do papel, são bastante importantes para dar um respiro entre as cores e também insinuar a luz, né? Dando alguns detalhes finais na fachada, eu percebo que eu não tenho a intenção de grandes detalhamentos, e por fim eu tenho aí uma paisagem, uma cena urbana representada com uma perspectiva convincente. É isso aí, espero que gostem.